Olá, olá a todos, muito boa tarde. Sejam todos e todas super bem-vindos aqui nessa live especial de aquecimento. Eu tô muito feliz de estar voltando a fazer lives, né? Que desde o ano passado que eu não estava fazendo lives. Então, é aqui com o coração batendo forte, muito contente mesmo, muito feliz de dividir um pouquinho do meu conhecimento aqui, na intenção da contribuição genuína que eu possa ser para cada um de vocês que assistir essa live, seja agora ao vivo comigo, seja depois na gravação, mas que de coração eu possa contribuir de alguma forma, né? Como eu sempre falo, somos todos luz nesse imenso universo. Todos nós somos pontinhos de luz. Então, a partir do momento que a gente consiga, com a nossa luz, com o nosso pouquinho de luz, iluminar, nem que seja um tiquinho, a vida de alguém, a gente já sente que está cumprindo a nossa missão como ser humano, né? Que é aqui nessa terra, nessa existência de auxílio uns aos outros. Sejam muito bem-vindos, Yara, Lourdes, Nathan. Um beijo grande para todos vocês. E, como eu disse, essa é a primeira live da série de lives de aquecimento da Masterclass Vida Extraordinária. Uma aula que eu preparei com muito carinho para transmitir para vocês no dia 2 de fevereiro, próxima quinta-feira da semana que vem, a partir das 20 horas. Uma aula especial, 100% online, vai ser transmitida online, ao vivo, e ela é gratuita também para quem sentir no coração de participar, mas onde o quê? Eu vou justamente ajudar, contribuir, ensinar cada um de vocês como construir uma vida extraordinária, uma vida plena, com prosperidade em todas as áreas, com paz de espírito e com isso a gente poder construir um futuro melhor, uma vida melhor, um caminho melhor para cada um de nós. Então esse é o objetivo da Masterclass Vida Extraordinária, é que eu possa passar um pouco do meu conhecimento para ajudar, para a gente seguir junto na construção dessa vida extraordinária, economizando tempo, energia, né? Conseguindo alcançar o que a gente deseja com mais eficiência e com mais sucesso, né? Esse é o objetivo. E para se inscrever nessa Masterclass é só entrar aqui no meu perfil e clicar no link da minha bio. Tem um link lá que vai te levar direto para a página de inscrição da Masterclass. Lá você preenche e vai ser direcionado pro grupo VIP do WhatsApp, onde você vai receber todas as informações para o acesso a essa Masterclass no dia 2 de fevereiro, quinta-feira que vem, a partir das 20 horas, tá bom? É isso. Então, oi, Anne, tudo bem? Muito bem-vinda. Que gostoso receber vocês aqui. E nessa tarde, qual que é o nosso objetivo? Falar sobre mindset. Então a gente é uma sequência de 3 lives, tá? Que vão acontecer hoje, sexta-feira, dia 27, e na segunda-feira, dia 30. Tudo para aquecer a gente, para preparar a gente, para entender como construir essa vida extraordinária. E qual que é a primeira etapa para a construção de uma vida extraordinária? Ou para o que for extraordinário para você, porque extraordinário é um conceito subjetivo, cada um tem o seu conceito do que é extraordinário, né? E a primeira coisa que a gente tem que focar para isso é o mindset, que é justamente o tema da live de hoje, mindset. E para quem não sabe, o que é mindset? Mindset é nada mais, nada menos do que uma palavra em inglês que significa mentalidade ou programação mental, não é mesmo? E o mindset, ele tem 2 tipos. Nós temos o mindset positivo e o mindset negativo. É um mindset positivo, é aquele mindset de crescimento, é a mentalidade, a programação de crescimento. E o negativo é aquela programação limitante. É a nossa mentalidade fixa, né? Então, sejam todos bem-vindos para a gente falar um pouquinho de mindset.
Retomando aqui, para quem é a primeira vez por aqui no meu perfil, quem não me conhece, eu sou Fabi Vilela, analista existencial, e meu objetivo é te ajudar a identificar e se libertar de tudo que te impede de ter uma vida extraordinária. Por isso que o tema da Masterclass vai ser justamente vida extraordinária, porque ali eu vou te ajudar e vou te ensinar como construir passo a passo essa vida extraordinária, certo? Então, vamos lá. Como que a gente forma essa programação mental? A nossa programação mental, a nossa mentalidade, nada mais é do que a forma que a gente entende a vida, da forma como a gente enxerga as situações, da forma como a gente reage às situações, aos momentos, aos fatos que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? E como eu disse, essa forma pode ser fortalecedora, empoderadora, ou pode ser limitante, que são as nossas crenças, é a nossa formação. E isso acontece o quê? Como acontece essa programação? Justamente, é uma programação que a gente não adquire de uma hora para outra. Ela vem desde o nosso nascimento. Então, nós somos exatamente como um aparelho celular. Imagina um aparelho de celular que você acaba de comprar, ele vem de fábrica lá, chegou, você foi na loja, pegou, ele vem na caixinha, a hora que você liga ele, como que tá aquele aparelho celular? Novinho, zeradinho, original de fábrica. Ele tem ali alguns programinhas básicos, mas ele tá limpo, com a memória cheia, né? Com o HD todo limpinho. E daí, mais do que depressa, a gente começa o quê? A instalar os programas que a gente mais usa. Então a gente vai lá, já coloca o WhatsApp, já coloca o Instagram, o Facebook, o Waze e todos aqueles sistemas que a gente usa no nosso dia a dia e precisa que estejam no nosso celular. Então a gente começa o quê? Já a colocar programações no nosso celular. E eu fiz essa analogia, por quê? Porque nós, seres humanos, somos exatamente iguais. A gente vem ao mundo, como diria Jung, nós vimos ao mundo originais e deixamos o mundo cópia. Então, chegamos originais e saímos daqui cópias. E por que isso, Fabi? Simplesmente porque desde o nosso nascimento, eu diria até antes, viu? Desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já começa a receber programações mentais. A gente já começa a entrar em contato com o nosso sistema de crenças, que vai fixando em nós e vai trazendo todo o sistema de crenças e valores. E essa programação, muitas vezes, ela é fortalecedora, ela é positiva, ela é de crescimento, quando a gente começa a receber. Então, são as programações de autoconfiança, de coragem, de amor próprio, de capacidade, né, de autossuficiência. Tudo isso são programações que a gente recebe que nos trazem crenças empoderadoras, que a gente vai usar ao longo de toda a vida. Ao mesmo tempo, né, e confesso para vocês, infelizmente, de forma ainda maior, a gente recebe muitas programações limitantes no decorrer dessa nossa jornada, né? E essas programações limitantes são o quê? As programações de não posso, não dá, não quero, não consigo, é impossível, é muito difícil, não sou capaz. Todos esses pensamentos que acompanham a gente ao longo da vida, dependendo da situação que a gente é exposto, né, ao longo da nossa existência, eles provêm de crenças limitantes, de programações mentais que recebemos. E como a gente recebe essas programações? Já que você falou que é desde o nascimento, né, Fabi? Como que funciona isso? Bom, essas programações vêm de todo lado. Ela vem da sociedade, ela vem do nosso sistema cultural, o sistema cultural no qual a gente está inserido, sistema social e cultural. Ela vem da nossa família, da escola que a gente frequenta, da religião que a gente está frequentando, é submetido, é ensinado. Todos esses padrões, todas essas crenças, essas programações a gente vai recebendo ao longo de toda a vida de quem a gente convive, do ambiente, do meio em que a gente está inserido. Então não tem como escapar, não tem como fugir. A gente é como
somos como pequenos celulares que vão recebendo um monte de programação de acordo com a necessidade, a princípio, dos outros. Porque quando a maioria dessas programações são formadas quando? Quando nós somos bem pequenos. Porque nós somos ali indefesos. Tudo que dizem para nós, especialmente as figuras de autoridade na nossa vida, que são nossos pais, nossos familiares, nossos professores, que são as primeiras figuras de autoridade na nossa vida, a gente recebe como verdade absoluta e carrega aquilo, mesmo que de forma inconsciente, para toda a vida. E daí, qual que é a questão? Por que é tão importante a gente analisar toda essa nossa mentalidade, esse mindset, a nossa programação, como a gente funciona diante da vida, para poder construir a vida que a gente quer? Porque é justamente essa programação que faz a gente funcionar de uma forma ou de outra, né? Se a gente tem um mindset positivo e o negativo, aquele que nos limita e aquele que nos impulsiona, como que está a sua vida hoje? Porque é justamente a partir de um desses que a gente funciona. A gente tem os dois dentro da gente, mas um é mais preponderante. E os resultados que a gente vem obtendo na nossa vida, como está a nossa realidade hoje, eles nos revelam qual que está em funcionamento dentro da gente nesse momento. Se é um programa mental limitante, de escassez, de falta, de insuficiência, de incapacidade, de impossibilidade, ou se é uma mentalidade, um mindset empoderador, de confiança, de coragem, de crença em si mesmo, né? De empoderamento. Então é muito importante que a gente saiba disso. Por isso que o mindset é a primeira coisa. Se a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que começar mudando a nossa mentalidade. Porque a gente não tem como mudar nada que está fora sem começar mudando dentro. E a nossa mentalidade é intrínseca ao que nós somos e como nós agimos, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vamos lá, quanta gente linda aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Vamos lá, Anne, eu ouvi algo incrível essa semana sobre programações mentais e físicas. Filhos que não comem bem são programações desde a gestação. As mamães não comiam bem. Exatamente. Tudo do externo influencia a gente desde a gestação, né? Ainda mais que estamos conectados diretamente com o emocional da nossa mãe. Então, isso influencia também. Exatamente, tudo que a gente faz tem uma conexão. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então vamos lá. Como eu já disse, a gente nasce limpo, né? A gente nasce original e morre cópia. E o que a gente precisa? A gente precisa justamente iniciar para transformar, como eu disse, qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa começar primeiro transformando dentro. E é esse processo, é justamente esse processo de mudança de mindset, de mentalidade, que é um processo de desconexão com todas as mentiras que a gente ouviu no decorrer da vida e aceitou, acatou como verdades absolutas. E que hoje elas estão como empecilhos, como dificuldades que a gente passa, como desafios que a gente tem que enfrentar, como blocos emocionais, como dores internas, como dificuldades e todo o resto de limitações que a gente tem que estão impedindo a gente de fazer o que a gente gostaria, de fazer o que a gente acha que tem que fazer. Porque quantas vezes a gente se propõe, a gente sabe que precisa de uma mudança, a gente quer realmente essa mudança, a gente escolhe fazer essa mudança, se propõe ali, mas tem algo que é mais poderoso que a gente e que está impedindo a gente de fazer realmente, efetivamente aquela mudança. Daí você pensa, né? Poxa vida, eu tô fazendo de tudo, eu quero, eu escolhi, eu sei que eu preciso. E o que me impede? O que não tá me deixando seguir adiante? E daí a gente entende que são esses programas mentais que nos limitam e que a maioria deles está agindo ali, ó, no nosso inconsciente. A gente não tem consciência de como a gente tá vivendo, quais os programas que a gente tá rodando, né? Então, a gente passou praticamente a nossa vida inteira rodando esse mindset fixo, né? Esses programas mentais limitantes, sem nem saber que estava sendo movido, tomando decisões, tomando atitudes, agindo, pensando, sentindo de acordo com eles. Então,
O que a gente precisa? A gente tem alguns pequenos passos aqui, que eu vou falar aqui ao longo da live, tá? De como a gente pode começar nessa mudança de mindset. Qual é o princípio de tudo isso? Quais os primeiros passos que a gente pode dar para mudar o mindset? Já que se a gente não mudar a nossa mentalidade, se a gente não identificar as crenças limitantes que a gente está rodando e mudar elas, a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade como ela está hoje. Porque a nossa realidade, ela é construída principalmente pelo quê? Pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. O pensamento tem poder, o pensamento tem força criativa. E dos pensamentos, a gente gera emoções e sentimentos. E a hora que um pensamento cria sentimento e emoção na gente, daí ele ganha um poder que é absoluto, que fica difícil lutar contra isso. Então tudo que a gente tem que fazer é reverter. Reverter. E reverter, para reverter a gente precisa o quê? Primeiro de tudo, identificar. Identificar. Então, identificar tudo que está nos limitando. Porque diferentemente do que a gente ouviu a vida inteira, desde criança, de que isso não dá, isso é impossível, isso é muito difícil, não é desse jeito, nunca ninguém conseguiu, ou a nossa família é assim mesmo, ou se conforma com o que tem, é o que tem para hoje. Diferente disso, a gente pode tudo que a gente quiser. Uma vida extraordinária, uma vida repleta de prosperidade, que é uma vida perfeita para cada um de nós, ela é possível sim. Só é preciso que a gente aprenda o passo a passo, o caminho para isso, né? E começando o quê? Pelo nosso mindset. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem dois tipos de mindset, um que nos empodera e um que nos limita, que é o positivo e o negativo. Isso eu já expliquei para vocês. E no segundo passo é identificar o que a gente está funcionando a maior parte do tempo. E não tem outra forma da gente identificar no que a gente está funcionando a maior parte do tempo, se não prestando atenção. A gente tem que desligar o botãozinho do automático, gente. Parar de viver só no automático, fazendo as coisas como todo mundo faz. Sabe, levantando, acordando, todo dia o mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, comendo as mesmas coisas, indo pelos mesmos caminhos, sem nos desafiar e sem prestar atenção no que a gente está fazendo. Porque, lógico, o nosso cérebro foi criado para economizar energia. Então, ele vai nos manter no que já é conhecido, no que já é confortável, no que já é fácil. Só que esse conhecido, esse confortável, esse fácil, muitas vezes está baseado em programação limitante. Em crenças limitantes que estão impedindo a gente de criar mudança, de conquistar a vida que a gente quer. Então a gente não pode deixar que o cérebro nos leve no automático. É preciso presença. É preciso presença. Tá fazendo sentido isso pra vocês, gente? Me deixa saber aqui se tá fazendo sentido isso tudo que eu tô falando pra vocês. Se vocês se reconhecem nisso, se vocês sentem que é isso. E se de repente vocês estão sentindo esse desejo de mudança, né? Eu acredito que sim. Porque quem vem para uma live para falar de mindset sobre como construir uma vida extraordinária é porque a gente está com aquele desejo profundo de mudança, não é verdade? Então, uma coisa é certa. A gente passou uma vida inteira adotando esses programas fixos, limitantes, sem nem perceber. Então, o passo a passo ele é simples, mas não quer dizer que seja fácil. A gente precisa de persistência, a gente precisa de paciência com a gente mesmo, de empatia com a gente mesmo, de entender que é um processo, né? Então, como eu disse, qual é o primeiro passo? A identificação. Então, a hora que a gente identifica tudo aquilo que está nos limitando, é como? Saindo do automático e aprendendo a prestar atenção. Lembra de Jesus, quando ele disse que é preciso orar e vigiar? Orar e vigiar? O que significa isso? É a gente estar vigiando os nossos pensamentos. É a partir da vigília constante. Né? É impossível o tempo todo, tá? Mas a gente criar o hábito de perceber o que a gente está pensando. O que determinadas situações trazem à tona para nós. O que está acontecendo na nossa vida traz de sentimento, de emoção, de pensamento. Porque a gente funciona com gatilhos emocionais.
E esses gatilhos, eles começam sempre no nosso pensamento. A gente está pensando alguma coisa e vem gatilhos que mexem nas nossas emoções e sentimentos. E o que a gente não pode deixar é que isso se torne um hábito no lado negativo. Então, se eu tô procurando fazer uma coisa, eu quero fazer alguma mudança, eu quero implementar alguma coisa, eu quero criar um hábito diferente, e começam a vir aqueles pensamentos de não, é difícil. Não, você não vai conseguir, você não conseguiu até agora. Não, mais uma vez você vai tentar e não vai chegar a lugar nenhum. Então é a gente parar e perceber que esses pensamentos começaram a rodar e não permitir que eles fiquem. Porque a hora que a gente tá consciente, a gente está no momento presente, a gente está prestando atenção nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, porque sim, são essas 3 coisas que constroem a nossa realidade, e se a gente quiser mudar a nossa realidade, a gente tem que mudar e perceber essas 3 coisas para fazer com que elas ajam a nosso favor e não contra a gente. Porque a nossa mente, gente, a nossa mente é a mente que mente. Ela mente o tempo todo pra gente. Porque ela quer o quê? Como eu disse, o cérebro quer o confortável. Ele quer o que é conhecido. Mesmo que seja uma porcaria. Mas é conhecido pra ele. Ele quer economizar energia. É muito mais fácil agir da mesma forma sempre do que abraçar a mudança. Então, se a gente quer a mudança, a gente escolhe a mudança, a gente tem que aprender a conviver com o desconforto. Teve uma frase que eu escuto sempre, que eu adoro ela. Aonde está o seu medo, ali está o seu sucesso. Eu até brinquei hoje de manhã, eu falei assim, sabe onde está o medinho? O medinho, ali é o caminho. Eu fiz esse trocadilho para rimar. Onde está o seu medinho, ali é o seu caminho. Porque como a gente resiste à mudança, a gente quer o que é conhecido, o que é confortante, entre aspas, né? O que não gera desconforto, a gente foge de tudo que pode trazer o desconforto. Mas quando você vê uma situação que aquilo te cria desconforto, só vai. Põe o desconforto no ombro e fala, vem comigo, vem que lá na frente a gente conversa. E logo ali na frente, ó, a hora que você afasta, tira o desconforto da tua frente, tira o medo da tua frente, o sucesso tá bem aqui. A vida extraordinária que a gente deseja tá bem ali. Então, por isso que é importante a gente identificar todos os pensamentos sabotadores. Tudo que faz a gente pensar e se limitar, tudo que nos limita, que fala pra gente que a gente não é capaz, que a gente não é suficiente, que a gente não consegue, que a gente não pode. A gente pode tudo, sabe? O impossível, ele só existe até que alguém vai lá e faça. Quantas coisas há muitos anos atrás eram consideradas impossíveis? Não, isso é impossível, nunca ninguém fez. Mas era justamente por isso que nunca ninguém fez. Porque a hora que foi lá alguém e fez, daí deixou de ser impossível, né? Você vê isso no esporte o tempo todo, quantos recordes são batidos a cada nova Olimpíada, a cada nova competição. Por quê? Porque a mentalidade de um atleta é de que não existe impossível. Ele é determinado. E quando a gente se determina a fazer alguma coisa, a única pessoa que pode nos impedir de fazer, que pode nos derrotar completamente, é a gente mesmo. Então, Cauê, se tá com medo, vai com medo mesmo. Exatamente. Não espera o medo passar pra agir. Porque o medo, ele vai ficar. Ele vai ficar. Sabe quando ele passa? Quando a gente age. Porque quando a gente age, a gente vê e fala, nossa, foi isso? Consegui! Medo! Ei, medo! Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Gente, é sobre isso. É sobre isso, tá? Então, a mudança do nosso mindset começa o quê? Na observação. Na observação, na atenção plena aos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Porque é mudando isso, é cancelando isso e é se reprogramando para pensamentos fortalecedores e empoderadores que a gente vai alcançar qualquer coisa. A gente começa a mudar a nossa realidade como num passe de mágica. Tudo é muito rápido. O pensamento tem um poder de fazer mudanças rápidas. As mudanças não são lentas quando a gente decide. Só que, gente, mais uma coisa importante. A gente vem de uma vida inteira de limitação, uma vida inteira de desempoderamento, uma vida inteira de crença limitante que foram construídas e consolidadas. Então não é do dia pra noite que você vai vencer todas elas. É um processo, tá? Como eu disse, é simples, existe um passo a passo.
mas não é fácil. É preciso persistência, é preciso determinação, é preciso atenção, é preciso conexão com o momento presente. E a partir daí, você vai comemorando cada vitória. É um exercício de paciência, né? A gente não é... Hoje em dia tem essa coisa tecnológica, onde tudo é muito rápido. O mundo tecnológico, tudo acontece muito rápido, em frações de segundos. Só que nós não somos seres tecnológicos. Nós somos seres naturais, da natureza. E a natureza, ela tem o seu processo. Nada é com pressa, nada é lento demais, tudo é no tempo certo. Vai tirar a borboleta dentro do casulo antes do tempo. Você mata a borboleta. Uma semente, ela contém uma árvore dentro dela. E como que uma pequena, uma minúscula semente vira uma árvore gigantesca? Porque tem um processo com serenidade, que obedece às leis universais, que obedece às leis da natureza. E isso vai com leveza, sem sacrifício, sem forçar nada, sem pressa. A pressa só nos causa ansiedade e estresse. E ansiedade e estresse nos leva a quê? A adoecer. Então a gente precisa se respeitar. Respeitar o nosso processo. Respeitar o nosso tempo. Então eu decidi que eu quero uma mudança. Eu escolho uma mudança na minha vida. Eu começo pelo meu mindset. Eu escolho mudar a minha programação mental. Ok, mas eu não vou mudar. Eu não vou dormir hoje com a programação mental que eu construí ao longo de mais de 40 anos e acordar amanhã reluzente, brilhando, né? Um ser elevado, que só tem bons pensamentos, que tudo que toca vira ouro. Apesar que esse é um mantra bom, hein, gente? Isso aí é bom pra gente falar todo dia pra gente olhando no espelho, ó. Tudo que eu toco vira ouro. Tudo que me acontece me favorece. Vamos começar a mudar a nossa mentalidade, trazendo também essas afirmações poderosas, sabe? Parar de se autodepreciar, de se julgar, de se criticar, de não se perdoar, descarregar a culpa. Tudo isso impede a gente. A gente fica nessa programação de culpa, de falta de perdão com a gente mesmo. Porque mais uma coisa que disse Jesus: amai o vosso inimigo. E como eu disse agora há pouco, quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso único e principal inimigo? Porque ninguém fora pode fazer nenhum mal pra gente que a gente não permita. Porque só a gente dá permissão para que o mal chegue. Então, o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Nós somos os únicos inimigos nossos que podem impedir a gente de fazer qualquer coisa nessa vida. Então, a gente tem que começar transformando o inimigo em amigo. Transformando cada crítica, cada julgamento, cada culpa, cada pensamento destrutivo que vem pra gente. Porque vem, gente, vem. Você vai fazer um negócio e fala assim: ai, não tá bom. Ai, eu não sou tão boa nisso. Ai, isso eu não consigo. Ih, isso aqui nem vou tentar. Né? A gente olha no espelho de manhã e fala: ih, tem mais ruga aqui. Nossa, engordei. Vamos parar com isso, que é isso que nos limita, isso que nos impede. Então, vamos mudar tudo isso. Cada vez que vier, e o segredo é o orar e vigiar, é o tempo todo. Veio um pensamento negativo, a gente não tem como controlar o pensamento. A gente não controla. Mas a gente tem como se atentar o mais rápido possível que ele veio e cortar ele. Não adianta ficar viajando, né? Porque às vezes a gente não tá com presença, a gente não tá prestando atenção no que a gente tá fazendo. Quando você vê, você tá lá no passado. Ou você tá construindo toda uma história de futuro tenebrosa e você não sabe nem de onde começou aquilo. Quantas vezes você vai tomar banho, começa a pensar no negócio, daqui a pouco você tá numa situação, lá numa tragédia no futuro, e você fala: meu Deus, de onde veio isso? Sabe o que é isso? Falta de presença. A gente deixa os pensamentos virem e vai criando historinhas na nossa vida. Tanto pro passado, revivendo, né? Quando é pro passado, a gente não cria. Ou a gente fica revivendo tudo que a gente passou e foi ruim, ou a gente fica imaginando como seria se a gente tivesse feito diferente. Gente, não dá pra mudar o passado. E pra construir um mindset diferente a partir de hoje, pra mudar a nossa realidade a partir de hoje, a gente precisa sim fazer as pazes com o nosso passado. Soltar ele. Não se culpar mais. Não ficar com o chicotinho. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Já foi. A gente fez o melhor que a gente podia com o grau de consciência que a gente tinha naquele momento. Não tem mais como mudar, já foi. Mas foi aquilo que te trouxe até aqui hoje.
que te trouxe com mais experiência, com mais maturidade. Agora você aprendeu com os erros. Tem muita gente que não aprende, não. Mas aí quando a gente não aprende com os erros, o que que acontece? A mesma situação se repete, se repete, se repete, se repete, se repete. Vem chegando na nossa vida tudo igual. Sabe quando você para e fala assim, meu Deus, por que que isso está acontecendo de novo? Presta atenção, tem alguma lição ali que você não se deu conta ainda. Você não entendeu o que você precisa aprender. Porque quando a gente aprende, para de vir. O universo para de mandar a situação que não serve mais. Porque tudo que vem é para aprendizado. Se a gente aprendeu, não precisa mais. Né? Daí a gente vai pro próximo nível. Tipo videogame. Venci essa fase, vamos pra próxima. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Até a gente chegar na última fase, vencer lá o bandidão e conquistar. Zerar o jogo, como dizem. Como dizem os meus filhos mais novos. Vamos zerar esse jogo da vida. E zerar o jogo da vida é o quê? Conquistar tudo que a gente deseja. Com paz de espírito. E tudo que a gente deseja não é só ganhar só dinheiro, ou ter só saúde, ou ter só uma relação familiar, ou ter só um relacionamento incrível. Não, a gente precisa de tudo isso. Ser próspero é ter tudo isso ao mesmo tempo e com leveza. Gente, olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui são os mandamentos para uma vida, é uma base de uma vida próspera e com leveza. É a gente evoluir, servir e curtir. Porque se a gente não curte esse processo, de nada adianta. A gente pode ganhar muito dinheiro, mas vem com peso. Então a gente é rico, mas não é próspero. E o que a gente quer é uma vida próspera. Porque vida extraordinária é vida próspera em todas as áreas. Não é só ter dinheiro, não é só ter um relacionamento. Porque quando tem uma coisa boa e a outra tá ruim, a gente não consegue nem acessar a felicidade, porque a gente tá sempre buscando algo mais. Não é verdade, gente? Nossa, tô aqui falando sem parar. Vou beber um pouquinho de água. Tá calor hoje, bebam água. Aqui na minha Mega Blaster garrafinha cheia de cristais que eu ganhei do meu genro. Ai, amei. Então, gente, é preciso entender que a mudança é possível e ela depende de nós. Então, deixa eu só, porque eu falo demais, né? Deixa eu ver aqui, ó. Exercitar a presença. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, uma crença limitante, algo que a gente se critique, se julgue ou julgue a situação, o que a gente faz? Se a gente está em presença, a gente para na hora e fala não e muda para algo positivo. Ou muda para uma pergunta. Como eu posso ficar melhor nisso aqui? Como eu posso me preparar para lidar bem com essa situação? Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? Então a ideia é cancelar o que é ruim, o que é negativo na hora. Percebe que tá pensando, já dá um cancela. Cancela, cala a boca, fica quieto. Cérebro, mente, para de mentir. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo. E eu vou fazer acontecer. Eu vou mudar e ninguém vai me impedir, muito menos você, mente. Você tá mentindo, né? Então é isso, gente. Pode parecer engraçado, pode parecer piada, mas é muito sério isso. E é quântico. O efeito é imediato. É difícil no começo? É desafiador? Mas com o tempo a gente vai criando o hábito de fazer isso. E quando você perceber, você começa a funcionar a maior parte do dia pela ilimitação, pelas possibilidades. E não mais por essas crenças que nos limitam o tempo todo. Entendeu? A gente precisa escolher acessar esse nosso poder interior. É a partir daí. E como a gente acessa esse poder interior? Deixando de ser vítima. A gente precisa abandonar o papel da vítima e assumir o protagonismo da nossa história. Certo? A gente também, muitos de nós têm esse mindset, essa mentalidade de vitimismo. Não sei, muitas vezes tem ganhos secundários com relação a isso, mas quanto tempo, quanta gente, eu mesma, já fiquei tanto tempo amando contar uma história triste. Parece que contar história triste nos aproxima das pessoas, né? Por quê? Porque 95% das pessoas no mundo estão viciadas em contar história triste. Então, na hora que a gente também tem a nossa história triste para contar, a gente acaba se conectando com essas pessoas e se sente pertencente.
Então, muitas vezes, fazer uma mudança de mentalidade é você sim se afastar de muitas pessoas. Porque naturalmente essas pessoas se afastam da gente. É você sim deixar de assistir certas coisas, de ler certas coisas, de ver TV com noticiários ruins, é cuidar da sua energia. Tudo isso interfere no nosso mindset, na nossa mentalidade. Então, a partir do momento que a gente entende que tudo que acontece na nossa vida, a nossa realidade como ela tá hoje, não tem ninguém responsável senão nós mesmos. Nós que criamos isso pra gente através dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, do nosso mindset, a gente percebe que só a gente é capaz de mudar. Então é sair do papel da vítima, do coitadinho, de quem conta história triste o tempo todo e se empoderar e falar, não, se eu construir, eu mudo. Então aqui eu falo que é uma notícia ruim e uma boa. A notícia ruim é, sim, você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Por cada acontecimento, por tudo que você tem hoje, por cada pessoa que chega na sua vida, pelo seu chefe chato, pelo filho que dá trabalho. Sim, você é o único responsável. Pode parecer assustador isso, né? Mas ao mesmo tempo a notícia boa que é, se você é o único responsável, você pode mudar isso. Não depende do chefe, não depende do filho, não depende do amigo, não depende do outro, não depende do marido, da esposa, não depende do chefe. Mudar a sua vida só depende de você. Porque a gente não pode mudar a situação que está fora, mas a gente pode mudar o nosso padrão de mentalidade, a gente pode mudar o nosso padrão de comportamento, de como a gente vai reagir ao que acontece fora. Certo? Ninguém nos magoa. A gente se magoa com o que os outros fazem. Ninguém nos ofende. A gente se deixa ofender com o que o outro faz. É sobre isso, gente. É sobre isso. É sobre a gente entender que somos os únicos responsáveis e assumir essa responsabilidade e tocar pra frente a mudança que a gente quer. E tudo está conectado com o nosso mindset. Então é trocar o mindset da vítima pelo mindset da autorresponsabilidade. Certo? Parar de culpar os outros e as circunstâncias externas, né? Que nem acabamos de ter uma eleição, daí todo mundo, ou antes ou agora, culpa o governo. Não, porque o meu negócio não tá dando certo ainda por causa do governo, por causa da economia, por causa da corrupção. Não. A gente não tem a capacidade ou o poder de controlar o que tá fora. Mas a gente controla como a gente vai lidar com isso. E se a gente focar em cuidar da nossa vida, ao invés de estar preocupado com o que todo mundo está fazendo, a gente vai prosperar, a gente vai mudar, a gente vai alcançar o que a gente quer. Porque a gente está jogando a nossa energia ali. E onde a gente foca a nossa energia, onde a gente foca a nossa atenção, a nossa energia toda vai para lá. E não tem como não ampliar. Tudo que a gente foca a nossa energia amplia. Se a gente focar a nossa energia no problema, na crença limitante, ela vai ampliar e vai dominar e vai paralisar a nossa vida. E a gente tem que parar de se deixar paralisar. Agora, se a gente foca a nossa energia em construir algo melhor, em começar a mudança que a gente quer ver no mundo, em nós, porque toda mudança começa em nós, porque só temos o controle de mudar a nós mesmos. Gente, se a gente não consegue... A gente está falando aqui sobre pensamento, desde o começo, mentalidade. Mentalidade é pensamento. Se a gente, até hoje, não teve a capacidade de controlar os nossos próprios pensamentos, os nossos pensamentos, quem dirá controlar qualquer coisa que está fora da gente? Então vamos nos concentrar, sim. Não controlar os pensamentos, porque isso a gente já sabe que não, por enquanto não dá. Mas dá pra gente estar atento a eles e cortar eles. Se antes uma situação te deixava em depressão por uma semana, agora você tem o poder de mudar isso e não significa que aquela situação não vai mais te abater, mas vai te abater por alguns minutos, por algumas horas, né? É aos pouquinhos. Antes era uma semana, agora você fica 2 dias. Daqui a pouco você percebe que você só fica aquele dia triste, no outro dia você acorda bem. Daqui a pouco você vê 15 minutos. Você dá o direito de ficar mal, pra baixo, negativo, por 15 minutos. Daí você já vai lá e muda a sua mentalidade. E dá comandos e faz perguntas e acessa as infinitas possibilidades. Porque somos, sim, seres limitados, criados à imagem e semelhança do Criador. Se o Criador é criador de tudo que há,
Então é porque a gente também pode criar tudo que existe à nossa volta, né? A gente também tem esse poder, a gente só tem que acessar. A gente só tem que acessar. Então, a gente tem que aproveitar, como eu disse, honrar o nosso passado, tudo que a gente passou e usar todos esses desafios, todos os problemas, todas as situações traumáticas, todas as dificuldades que a gente já teve na vida, as depressões, as tristezas, as doenças, tudo. Usar isso como oportunidade de aprendizado, de olhar e falar o que isso me trouxe de bom, o que isso abriu a minha mentalidade, abriu meus olhos, me fez ver numa outra perspectiva, o que isso me fez crescer, me fez amadurecer, porque a vida é sobre isso. A gente precisa evoluir, então a evolução vem através desses desafios, justamente através desses desafios, né? Então, é sobre isso, gente, é sobre isso, a mentalidade. Eu tô falando pra caramba aqui, eu quero saber se tá fazendo sentido pra vocês. Quem tá aqui comigo, me deixa saber. Vocês estão muito quietinhos. Então, pra terminar, pra seguirmos agora pra finalização da nossa live hoje, eu queria fazer um resuminho, eu gostaria de fazer um resuminho, enumerar tudo que a gente falou aqui, que é o passo a passo pra gente ir mudando a nossa mentalidade, o nosso mindset, né? E esse passo a passo é, primeiro de tudo, entender que existem dois tipos de mindset, que é um mindset positivo e um negativo. O mindset positivo é aquele fortalecedor, empoderador, é aquele que nos leva ao crescimento, à evolução. E o mindset negativo é o mindset limitante, aquele que nos paralisa, né? Que nos faz não conquistar as coisas que a gente é plenamente capaz de conquistar. É o que não nos deixa acessar as mudanças que a gente precisa para construir uma vida melhor, né? Vamos lá, Cristina, faz sentido, Cauê, que bom, gente. Sejam bem-vindos, quem chegou agora. Então vocês chegaram exatamente no momento que a gente vai fazer um resumo de tudo que foi falado nessa live. Processando. Sim, Ieda, é sobre isso. É o que eu disse aqui durante a live. A gente construiu tudo isso, a gente construiu quem a gente construiu a vida que a gente tem hoje ao longo do tempo. Desde que a gente nasceu, tudo isso veio sendo construído, tudo isso veio sendo implantado dentro de nós, regado, deu frutos e fixou ali. Então não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas se a gente toma consciência disso, se a gente começa a perceber quais os programas mentais que a gente está rodando, por que a gente não consegue fazer aquilo? Por que a gente colocou um ponto final, se justificou e dizendo que isso aí eu não consigo, isso aí eu tenho dificuldade. Gente, a gente consegue tudo, é só a gente falar, peraí, eu não consigo, mas agora eu vou aprender mais sobre isso. Quer ver outra coisa? Eu vou falar agora, eu vou fazer um resumo, daí eu vou falar uma coisa que é muito importante, que ajuda demais, tá? Então, entender que temos os dois mindsets, né? O fortalecedor, o de crescimento, e o limitante, que é de paralisação. E que a gente precisa entender que esse mindset, ele vai construir a nossa vida. Que a gente funciona predominantemente num deles. E se a gente funciona predominantemente em um deles, a gente tem que ver se a nossa vida tá estragada, tá uma porcaria, não tá funcionando, não tá fazendo sentido, ou a gente tá infeliz, ou a gente tá insatisfeito, ou a gente queria algo totalmente diferente, é porque a gente tá no mindset negativo. Agora, se tá tudo perfeito, tudo fluindo, paz de espírito, prosperidade, abundância, felicidade, alegria o tempo todo, boas relações, evoluindo, um ser humano melhor a cada dia, é que a gente tá no mindset empoderador, certo? Só que, infelizmente, não é bem assim, né? A maioria de nós funciona no mindset limitante porque a gente recebeu limitações desde que a gente nasceu. Dos nossos pais, da nossa escola, da religião, da sociedade, da cultura. Sempre dizendo, não, isso você não pode, isso você não deve, isso não tá certo, né? E a gente comprou isso como verdade. Então, sabendo que existe os dois, que a gente tá funcionando num, que é o quê? A partir da análise do nosso mindset, né? A partir da análise da nossa vida, a gente vai perceber
como está a nossa mentalidade. Como está a sua vida hoje, né? Aí a gente vai entender qual é a mentalidade que a gente está funcionando, quais as programações mentais que estão rodando o tempo todo na gente. E daí a gente vai entender qual é o nosso sistema de crença, o que a gente acredita, o que a gente comprou como verdade, que na verdade não é verdade, é uma grande mentira que nos contaram e nos fizeram acreditar, para que a gente ficasse ali no meio de todo mundo, na média, na mediocridade, né? Porque quem age diferente é quem avança. Se a gente continuar fazendo todos os dias o que todo mundo está fazendo, a gente vai continuar como todo mundo. E se 95% da população mundial está na média, está na mediocridade, está infeliz, não alcançou os sonhos, não realizou desejos, não alcançou uma vida extraordinária, não é aí que a gente quer estar, né? Então é uma escolha, certo? É uma escolha. Então, como é que a gente identifica tudo isso? Exercitando a presença. Gente, é tão simples. Tire uns minutinhos do seu dia para silenciar. Às vezes é preciso silenciar a mente barulhenta. Aliás, às vezes não, quase sempre. Quantas vezes a gente está procurando uma coisa, a gente quer lembrar de um nome de alguém, ou está procurando alguma coisa que perdeu, e fica lá. Ai, meu Deus, onde tá? Aqui, não sei o quê. E vem 1 milhão de pensamentos. A gente não acha e nem lembra. Por quê? Porque a gente deixou a mente ser invadida de 1 turbilhão de coisas. E uma mente barulhenta, ela não funciona. Porque todas as respostas estão dentro da gente. O nosso eu superior, a nossa sabedoria interior, conectada ao Criador, tudo sabe. Então, mesmo que a gente tenha guardado uma chave num lugar e na mente consciente a gente não lembre, ela tá lá. O lugar que a gente guardou tá lá. Só que enquanto a gente se deixa funcionar na mente barulhenta, a gente não lembra, a gente não acessa essa informação. Então, enquanto você tá pensando, tá procurando, tá na loucura, você não acha o que você tá procurando. Isso vale pra tudo, pra chave, pra carteira, pro carro no estacionamento do shopping, quem nunca? Ou para as respostas mais grandiosas da sua vida, decisões importantes que você tem que tomar. A hora que você faz silêncio, a hora que você silencia, é a hora que vem a resposta, é a hora que você acessa. Eu ouvi uma frase maravilhosa essa semana, maravilhosa, achei linda. Deixa eu ver se eu lembro exatamente como foi falado. Se eu não souber exatamente, vai ser parecido. Mas quando o devoto silencia, acaba o silêncio de Deus. Né? Porque a mente barulhenta, a gente não ouve Deus. O que é Deus, gente? É a nossa sabedoria interior. É a nossa conexão com o nosso eu superior que tem todas as respostas. Com o nosso sagrado. Então, é a hora que a gente silencia o nosso ego, a nossa mente que mente, a nossa mente barulhenta, que Deus fala com a gente, que a nossa sabedoria vem, que a gente acessa. Então, exercitar a presença. Porque exercitando a presença, a gente vai perceber quais os programas mentais que a gente está rodando. Quantas vezes a gente se julga, se culpa, a gente não se acha bom o suficiente. A gente vai perceber tudo isso, vai ficar tudo muito claro. E daí fica fácil a gente mudar, né? A hora que a gente percebe, a gente muda. E muda dando comando mesmo, dando comando. Quem tem o comando desse corpo, dessa mente sou eu, né? E é isso. Depois, o outro passo é isso. Depois da presença é cortar esses programas mentais limitantes, substituindo por afirmações positivas. É o que eu falei. Fazendo perguntas. Ou pondo vírgula, né? Nossa, eu não consigo, vírgula, mas eu tô tentando, mas eu tô buscando a melhora, mas eu tô me esforçando, mas eu vou conseguir. Agora é um novo tempo, é um novo eu. Então, toda vez que a gente faz uma afirmação e põe um ponto final, a gente está se limitando. Então, vamos começar a colocar mais vírgulas nos nossos pensamentos. Toda hora que vem uma limitação, põe uma vírgula e fala mas, entretanto, porém, contudo, todavia, né? Vamos voltar às nossas aulas de gramática da escola. Ai, gente, só descontrair aqui um pouquinho, porque o assunto é denso, né? Autodesenvolvimento, autoconhecimento é maravilhoso, mas pega nas nossas feridas, é desconfortável, porque como eu disse, é no desconforto que tá a chave pra mudança, né? Tem uma palavra que falam que a M, sabe, a M é quentinha, né? Então às vezes a gente tá no meio da M, mas tá quentinho ali, né? Daí a gente não quer sair, por pior que seja, não tá nem cheirando bem, mas a gente fica. Então vamos no nosso desconforto. Vamos no nosso desconforto, que ali tá o caminho, tá? Daí a hora que você começa a mudar o foco do negativo pro positivo, celebrar as pequenas vitórias. Parar de se exigir demais,
Não querer que as mudanças venham todas ao mesmo tempo e de uma vez. Vamos celebrar cada passo que a gente dá. Olha, hoje eu consegui cortar meia dúzia de pensamentos negativos. Percebi que eu não ia fazer uma coisa, eu fiquei com medo, veio negatividade, eu fui lá e fiz. Eu fui lá e pus uma vírgula. Celebra. A gente tem que celebrar. Olha, a vida é sobre evoluir, curtir o processo. Vamos curtir o processo da evolução. A gente não tá aqui pra sofrer. Quem vendeu essa ideia que a gente tá aqui na Terra só pra sofrer, vendeu a ideia errada. É mais uma mentira que a gente comprou. Vamos mudar essa mentalidade. Tudo que me acontece me favorece. Tudo que vem, mesmo que venha com alguma dor, eu escolho o tempo que eu vou ficar nessa dor ou o que eu vou aprender com essa dor e transformar ela em amor. Pra minha evolução, é sobre isso. É sobre... Gente, eu sou apaixonada por tudo isso. Se deixar, eu fico falando aqui até amanhã de manhã, né? Mas vamos lá, que todo mundo tem mais o que fazer aqui, né? A gente tem que começar a botar em prática. Então tem que sair da live pra botar em prática o nosso novo mindset. Porque a partir de agora, todos nós aqui mudaremos a nossa mentalidade, certo? Então, quando a gente celebra as pequenas vitórias, a gente está justamente entendendo que tudo isso é um processo, certo? Que não vai mudar da noite pro dia, do dia pra noite, e que a gente não tem como fazer mágica num processo numa mentalidade que a gente construiu durante toda uma vida. Então, vamos desconstruir tudo isso e criar novos hábitos, certo? É muito simples, é muito simples. Se a vida que a gente tem hoje, a gente construiu sendo quem a gente é hoje, se a gente quer algo diferente, a gente precisa mudar quem? A nós. A gente precisa mudar nossos pensamentos, comportamentos, sentimentos, emoções para mudar a nossa realidade. Então, tem uma outra frase famosa, adoro frases famosas, né? Não queira obter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá, é impossível. A gente precisa entender que a gente não tem como ter uma vida financeira diferente, um relacionamento diferente, um cargo, uma profissão diferente, ou uma vida profissional diferente, ou uma mentalidade diferente, sendo quem a gente é hoje, né? Hoje, como tá a sua conta bancária? Como tá a sua relação conjugal amorosa? Como tá a sua vida familiar? Né? Como tá o seu trabalho? Tudo isso é reflexo de quem você é hoje. Se você quer mudança, muda você. Muda você, começa a ser a mudança que você quer ver no mundo. Quer amor, dá amor. Quer alegria, dá alegria. Quer elogio, dá elogio. Quer aceitação, aceite. Quer respeito, respeite. É isso. 1000 vezes isso. E daí, tem outra coisa importantíssima aqui, que a gente já tá indo pro finalzinho. Entender que o mindset, a mentalidade, ela é contagiada. Sim. Quer um resumo disso? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? E outras tantas frases famosas aí que a gente já ouviu. E é verdade, gente. Mesmo que de forma inconsciente, o meio ambiente interfere na nossa mentalidade. Então, você pode ser uma pessoa super próspera e abundante. Se você começa a conviver num ambiente onde todas as pessoas são vítimas, só reclamam, são escassas, aos pouquinhos você vai entrar nessa programação. Porque a energia do meio, ela tem muita força. Ela tem muita força e ela interfere na gente. E isso não é espiritualidade, não é magia, não. Isso é ciência. Mais precisamente é neurociência. Porque a neurociência explica os neurônios espelho. A gente capta tudo do nosso ambiente. Então, se não tem como a gente separar daquela família que não tá muito legal, né? Deixar de conviver com pessoas que são próximas a nós, que fazem parte, né? Do nosso círculo íntimo de amizade, da nossa família, mas que elas não estão agregando, elas não têm a mentalidade, não estão construindo a vida que a gente quer pra nós. Então, que a gente comece... Como a gente faz, Fabi, para acessar essa construção, para contagiar o nosso mindset com algo empoderador, com algo próspero e abundante? Simplesmente se conectando a pessoas que têm essa mentalidade. A gente precisa entender quem são as pessoas no mundo que a gente conhece,
que tem essa mentalidade que a gente quer ter. Uma mentalidade próspera, abundante, empoderadora, de conquista, de sucesso, de realização. Quem são essas pessoas? Onde estão? O que comem? Como vivem? Esse é o Globo Repórter especial da mentalidade. Gente, é sério. Então, o que a gente tem que fazer? Como que a gente faz? Hoje em dia tá tudo tão acessível. Live, cursos, livros, filmes. A gente precisa se conectar com tudo que nos empodera, tudo que faz e ajuda a gente a acessar a mentalidade que a gente precisa. A mentalidade positiva, um mindset de crescimento. Então a gente precisa se conectar a pessoas que têm mindset de crescimento, pra gente aprender com elas, pra gente, por osmose, ir pegando essa mentalidade que a gente precisa, né? Exatamente. Então eu vou dizer pra vocês que nos últimos 3 anos da minha vida, o meu mindset, mudou muito. Muito. Tem muita coisa ainda que eu preciso mudar? Sim. Mas agora eu fico atenta. Quando uma situação me incomoda, eu falo, opa, por que isso tá me incomodando? Ou por que isso tá trazendo esse tipo de pensamento? Eu já capto na hora e começo a tentar entender, né? Porque tudo que tá na sombra, que a gente não tem conhecimento, a gente não tem como mudar. Mas a hora que a gente começa a resgatar esses bloquinhos que estão dentro da gente, né? De escassez, de abandono, de tanta coisa ruim que tem dentro da gente, mas que a gente começa a botar consciência pra isso, a gente traz à luz, daí a gente vai em busca da cura, né? Da ressignificação. E daí tudo começa a melhorar. Então eu mudei muito o meu mindset, né? O meu mindset era completamente diferente, a minha mentalidade era muito mais escassa, era muito mais de vítima. Vixe, já fiquei no lugar de vítima há muito tempo. Já passei por relacionamentos que, meu Deus do céu, eu achava que tudo era culpa do outro, sem perceber que eu tinha minha responsabilidade. Então, foi através de muitos livros, muitos podcasts, muitas lives, muitos cursos. Nossa, nos últimos 3 anos eu tenho um caderninho onde eu anoto tudo. É uma média de 25 livros, 28 a 30 cursos por ano. Isso assim, as coisas mais substanciais, fora os aprendizados que a gente vai pegando nas trocas com as pessoas, né, nas mentorias que a gente faz parte, nos eventos que a gente vai. E é sobre isso. Quanto mais a gente se conecta com pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, essa mentalidade próspera, mais a gente vai modelando isso na nossa vida. Então essa é a dica de ouro, tá bom? É mais um passinho aqui pra gente trabalhar o nosso mindset e que vale muito. E tudo isso, gente, só depende de nós. Olha que maravilha, não depende de mais ninguém, tá? E a última coisinha aqui da nossa live hoje, na nossa retrospectiva de tudo que foi falado, é a autorresponsabilidade. Então, tudo que eu falei aqui antes, saber o que é, analisar, ver como a gente funciona em cada situação, exercitar a presença, cortar os programas substituindo por coisas positivas, celebrar as pequenas vitórias, tirando o foco do nosso negativo, da cobrança, da culpa, entender que é um processo, construir paciência, que vai mudando aos poucos, e entender como contagiar o nosso mindset, modelando, estando perto, acompanhando, construindo com pessoas que têm esse mindset já que a gente deseja. Tudo isso se resume em quê? Autorresponsabilidade. Enquanto você achar que a sua vida tá desse jeito por culpa do outro, enquanto você achar que você não é feliz, que você não consegue nada por culpa do que tá fora, nada vai mudar. Nada vai mudar. Tudo começa na autorresponsabilidade. Vamos largar esse papel de vítima e assumir o protagonismo da nossa vida. Vamos assumir o comando da nossa vida. Que só a gente tem esse poder da mudança. Tá certo? Então é isso, adorei estar aqui com vocês, muito feliz, muito feliz. Essa foi a nossa live de hoje, a primeira live de uma série de 3 lives de aquecimento da Masterclass Vida Extraordinária, certo? Teremos live sexta-feira, vem comigo, a gente vai falar sobre autoconhecimento, que é outra chave importantíssima. Depois que a gente trabalha o nosso mindset
E o trabalho do nosso mindset, ele já vem do autoconhecimento, mas a gente precisa ir mais fundo. A gente precisa ir mais fundo. Autoconhecimento é sobre saber quem a gente realmente é e qual o nosso lugar no mundo. Quando a gente sabe o que a gente é e ocupa o nosso lugar no mundo, nada segura a gente conquista qualquer coisa. Porque a gente tá onde a gente nasceu para estar, certo? Então, a live de sexta vai ser sobre isso. E esse aquecimento, como eu já disse, é para Masterclass Vida Extraordinária. Você que não estava aqui no comecinho dessa live, chegou no meio, chegou agora. O que é a Masterclass Vida Extraordinária, Fabi? É uma aula 100% online, gratuita, incrível, de um conteúdo maravilhoso, transformador, que eu preparei para vocês, né? Para contribuir com o compartilhamento de todo o conhecimento que eu adquiri nos últimos anos todos da minha vida, onde eu descobri quem eu sou, qual o meu servir, e estou nesse processo de evoluir, servir e curtir, sendo melhor a cada dia, sendo feliz, tendo paz de espírito. Então eu quero contribuir compartilhando isso para que diminuam os caminhos, diminuam as dificuldades, para que a gente consiga construir juntos uma vida extraordinária. Porque esse é o meu objetivo, te ajudar a identificar e eliminar tudo que te impede de construir essa vida extraordinária. E esse vai ser o objetivo da nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 2, na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro, às 8 horas da noite. Então, se você ainda não se inscreveu, não sei o que você está esperando, não perca tempo, vai lá e se inscreve. O link tá na minha bio, tá bom? Assim que terminar a live aqui, entra lá na minha bio e clica no link e se inscreve na aula, para você poder receber, né, o acesso à aula, que vai ser exclusiva. Tá bom? E eu vou amar ter todos vocês lá, tá bom? Vai ser transformador, eu escolho sim. Hoje já foi transformador, porque a cada minuto que eu compartilho aqui, o meu pequeno conhecimento com vocês, eu vou me transformando junto, né? Quando a gente vai compartilhando um pouquinho de luz que a gente tem e vai trazendo à tona também as nossas dificuldades e as nossas sombras, a gente vai ampliando a luz, porque vai conectando com a luz de todo mundo, né? E é sobre isso, gente. É sobre isso a vida, é sobre isso viver, é sobre isso uma vida extraordinária. Então, gratidão de coração para coração. Gratidão a cada um de vocês que participou dessa live hoje, a cada um que entrou e saiu, a quem tá aqui desde o começo, a quem me acompanha. Não deixe de acompanhar os conteúdos lá nos Reels, nos Stories, no feed, porque a ideia aqui é sempre compartilhar conhecimento pra gente crescer todo mundo junto, pra um contribuir na evolução do outro. E esse é o meu propósito de vida. Contribuir, enquanto eu contribuo na minha própria evolução, eu contribuo na evolução das pessoas que querem se conectar comigo, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Gratidão. Fiquem bem. Até sexta. Espero vocês lá, hein? Na live de sexta. E se inscreva. Clica lá no link da bio logo. Vai, não perde mais tempo não, hein?